CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar nosso estudo com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Item 6. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para vocês desculpem. A afabilidade e a doçura, item 6. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandos desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dardo envenenado quando falam por trás. Ó Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez em Teu nome e em nome de Deus, em nome dos guias da nossa casa de amor, para estudarmos a doutrina espírita. Enviai os Teus mensageiros, os responsáveis por esta obra e pela nossa casa. O irmão altivo, com a coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, a divulgação doutrinária. A nossa irmã Ivone, que escreveu a obra Memórias de um Suicida, com Camilo e Leon Denis. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Allan Kardec, de Amélie Boudet, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Entramos no capítulo 2, os réprobos, não é? Os réprobos. Sim. Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio, encontraram aí? Peraí, a última vez eu li isso aqui e a gente acabou, eu acho. Então, é o capítulo 2, nós continuamos. Mas aqui ainda tem mais coisas. Não, nós continuamos até o fim. Foi? Foi. Você leu e a gente continuou. Não lembro. É que eu não marquei. Não, nós lemos tudo.
Foi ele. Em regra geral, aqueles que se arrojam ao suicídio esperam livrar-se para sempre de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibiez da vontade deseducada, que se acovarda em presença, muitas vezes, da vergonha do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Então, esse primeiro parágrafo já é uma advertência. Aqueles que estão pensando em acabar com seus problemas, se livrar dos problemas através do suicídio, é mais um problema que vai arrumar, porque a morte não existe. E os problemas, as dificuldades, a desonra, está na nossa alma, está na nossa mente. Com um corpo ou sem um corpo, ele é da alma. Vai se decepcionar. Daí que ele colocou, querem se livrar de quê? Para sempre, de dissabores, de sofrimentos, de problemas insolúveis. Quando a gente pega o Evangelho e vê, foi o que eu li em casa antes de sair, aqui eu abri rápido por acaso. Quando ele coloca aqui no capítulo 5, causas anteriores das aflições, deixa eu ver se eu encontro aqui, capítulo 5, eu só não me lembro do item. Está aqui. Causas atuais das aflições. Me permitam ler o Evangelho para a gente casar aqui com o que o nosso irmão está nos trazendo. Olha só, é o Bem-aventurados aflitos, o item 4, causas atuais das aflições. Porque aquele que quer se suicidar, ele está aflito, não é? Aí diz aqui Allan Kardec: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se o preferirem, tem duas fontes bem diferentes, que é necessário distinguir, porquanto umas têm a causa na vida presente, outras fora desta vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são uma consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que sofrem, não é? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, desperseverança, pela má conduta, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Quantas uniões infelizes, como que a gente vê suicídio por causa de união infeliz? Quantas uniões infelizes porque foram o resultado do interesse e da vaidade, nas quais o coração não teve nenhuma participação. Quantas desavenças, discussões funestas, que teriam sido evitadas com um pouco mais de moderação e menos suscetibilidade, menos melindre. Tudo isso leva ao suicídio. Ele está nos alertando, está dizendo que a causa está em nós. Se a causa está em nós, só nós podemos tirar. A morte não vai resolver o problema. Quantas doenças e enfermidades são resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências dos seus filhos desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, esses pais deixaram que neles
se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que ressecam o coração. Aí essas crianças, quando se tornam adultos, acham que podem tudo, quando se depara com a realidade da vida, se desespera. Posteriormente, quando forem adultos, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Aí está falando dos pais. Que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se na maior parte das vezes não pode afirmar: se eu tivesse dito, se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nessa situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, em grande número de casos, o construtor dos próprios infortúnios. No entanto, em lugar de reconhecer essa verdade, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a previdência, a chance desfavorável, a má estrela, quando em verdade sua má estrela está na sua negligência. Dura realidade, não é? Está aqui, é o Evangelho. Os males dessa natureza certamente constituem um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto trabalha para o aperfeiçoamento intelectual. Quando a gente cuidar do moral como cuida do intelectual, vai evitar essas dores. Aí como é que você se vê diante da vida, diante de tudo isso que a gente leu? Aqui ele colocou aqui, ó. Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio esperam livrar-se para sempre de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibiez da vontade deseducada, que se acovarda em presença, muitas vezes, da vergonha, do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes, postos a enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Não é isso? Está aqui, o Evangelho é o norteador de vida. A gente, estava ouvindo aqui a Carmen falar aqui no início aí do Evangelho, aprender a fechar a boca, aprender a se calar, aprender a, Tem como está no Evangelho um tolo, quando fala mais alto, o outro fica quieto. Ela estava orientando. O Evangelho é o norteador da nossa vida, é a nossa bússola. Se a gente todos os dias, apesar das nossas imperfeições, e a Carmen colocou aqui, eu também estou nessa, não falou? Todos nós. O orgulho faz parte de todos nós. Mas você, com o esforço diário, você vai se modificando. Porque você ser justo, ou melhor, você ser bom, é diferente de você ser bonzinho. Ser bom não é você calar para tudo, aceitar tudo. Tem que ser o que é correto, conforme a lei de Deus. Você não ser conivente com o erro do outro. Às vezes você cala, às vezes você tem que se colocar e saber se colocar. Porque senão você entra no desespero
e quer resolver o problema com suicídio. Aí machuca um monte de gente, machuca o coração de todo mundo que está em torno de você, machuca o seu próprio coração, se atrasando. A gente vê o desespero das pessoas, tudo por falta de uma educação mesmo, uma educação como está ali no Evangelho, por se revelar consequência de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Então a gente tem um Evangelho, como eu estava dizendo, que é um norteador. Ele nos dá um norte. Ele nos dá um norte. O Evangelho deve ser lido, estudado e meditado diariamente, ao acordar, todos os dias. Você vai na visita? Então, pode ir. É o Evangelho. Você vai fazer a visita, vai levar o que lá para a casa das pessoas? O Evangelho. O Evangelho. Vai falar do Evangelho, vai confortar, vai consolar, vai dar esperança. Aí a pessoa está na cama, não consegue, nessa hora ela tem que ouvir, né? Aí fica com medo de morrer, em muitos casos, busca o atendimento fraterno, e nós estamos aqui para isso. Aí agora, no final da vida, mas antes tarde do que nunca, aos 80 pode ser, aos 90, como você colocou, o que o Evangelho me diz agora no final da vida? Ele vai ser consolador e norteador. Calma, tudo isso passa. Você vai para o mundo espiritual, a vida continua, vamos recomeçar depois. E por que não ter o Evangelho agora como norteador de nossas vidas? Como a gente diz aqui, o Evangelho é a bússola. É a bússola. Então, mesmo com as nossas imperfeições, você só vai consertar lendo o Evangelho. Como é que você desentorta o prego? Batendo no prego. E você vai e aproveita o prego de novo. O prego aqui é a alma. Aquele prego você pode até jogar fora, o prego é material. Mas você dá uma batidinha para lá, uma batidinha para cá, coloca ele no prumo de novo e senta o martelo nele, para que ele siga o seu caminho, que é pregar ali a tábua, ou seja lá o que for. Então, o Evangelho coloca a gente num caminho reto e muitas vezes a gente leva as cacetadas da vida, porque fazem parte. Faz parte. Porque faz parte. Então o Evangelho norteia, é a bússola. A bússola. O Livro dos Espíritos é o nosso manual de sobrevivência na Terra. Eu gosto de falar isso porque eu já fiz por causa da minha profissão. Sobrevivência na selva, sobrevivência no mar, mais de uma na selva, fiz umas 2 ou 3 lá com aluno, enfim, na terra também, no mar também. Então, qual o manual? Tem um manual. Como é que você vai se comportar lá na selva? Como é que você vai se comportar na cidade, a selva de pedra? Você tem um manual. E quem vai te orientar lá, a gente precisa de bússola para andar no mato. Você não anda sem bússola. Só o mateiro, né? O que vive lá, ele sabe, o índio sabe, não tem nem bússola. Como é que o navio vai de um lado para o outro? Bússola. Então a nossa bússola é o Evangelho. E o manual de sobrevivência é o Livro dos Espíritos. Meu Deus, como é difícil convencer os espíritas de estudarem. Normalmente o que a gente escuta é: eu já sei, eu já li, eu já li. Não é assim que a gente escuta? Eu já li. E não querem saber. E quem não é espírita?
É esses mesmo que não querem saber do Evangelho. Muitos vão na missa no domingo, ouve ali a homilia do padre e pronto, se acha quite com a lei de Deus. Embora saia dali, vai fazer um monte de besteira. Já confessou as besteiras da semana. Está leve para fazer de novo. O outro vai na igreja evangélica, a mesma coisa, canta lá a musiquinha dele, sai dali, não vê, só vê o irmão, aquele que está cantando com ele. E nós aqui, estamos falando de nós cristãos, né? Também é a mesma coisa. Então o que adianta você ter o título dessa ou daquela religião se não tem a religiosidade? O que adianta você ter o título de cristão se as suas ações não são cristãs? O que adianta você ter o título de cristão, seja a denominação religiosa que for, e você se matar? Você tirar a própria vida? Porque católicos se matam, evangélicos se matam, espíritas se matam, umbandistas se matam, candomblecistas se matam, budistas se matam, hinduístas se matam, islâmicos se matam. Então o que adianta você, a religião para você, porque a religião, toda religião fala da sobrevivência da alma. Então você não entendeu o que se fala no templo, você não compreendeu. Por isso a gente está aqui nesse parágrafo aqui, 10, 15, meia hora quase já falando. Porque a gente precisa preservar a vida. Se errar, errou porque quis. Optou por isso. Às vezes a gente erra também porque não tivemos a intenção de errar. Em ambas as escolhas erradas que fizemos, a morte não vai resolver nada. O suicídio não vai resolver nada. A gente tem que levantar e continuar a caminhada. Ah, vou passar vergonha. E daí? É melhor eu passar vergonha e seguir em frente, porque o mundo fala mesmo, fala, vão te criticar. A gente leu aqui estava lendo ali o Caminho, Verdade e Vida, do nosso irmão Emmanuel, do Chico, né? Do Chico, com Emmanuel. Aí ele vem colocando ali sobre, ele analisa lá um trecho, como ele faz do Evangelho, e a gente ter consciência de que as pessoas falam o que querem. Jesus foi o Salvador. Lá no final ele termina assim: Jesus foi o Salvador para Maria de Magdala, a salvação para Maria de Magdala. E Jesus era um revolucionário perigoso para Caifás, para Anás. Anás e Caifás, um era genro do outro, né? Acho que era o Anás. Então, mesmo Jesus, um salvador e um anarquista perigoso. Tanto que Anás levou ele à condenação. Não foram os romanos, foram eles. Eles não gostam de receber esse título de assassino do Cristo, mas foram eles. Deixa doer. O mesmo Jesus. Então, nós não podemos ser aceitos por todos. A gente nunca será uma unanimidade. Mas o que importa se eu tenho a consciência tranquila? O que importa se eu dirijo a minha vida pelo Evangelho? Perfeito? Claro, somos imperfeitos. Mas hoje pode ter certeza, como também diz no Evangelho, somos muito melhores, estamos muito melhores do que há 100 anos atrás. Com certeza. Eu analiso a minha vida, eu vejo o quanto tem que caminhar, quantas imperfeições, quantas marcas ainda trago na minha alma, mas quando eu olho lá atrás, 30 anos atrás, e hoje, melhorou um pouquinho.
Melhorou muito, é porque tem muito para melhorar, mas melhorou bastante, a gente modificou bastante. Então, o Evangelho é para ser lido e refletido. Lido e refletido. Conversávamos ontem, o Carmen, ontem ou anteontem, acho que foi ontem, com a moça. Você precisa ler o Evangelho. Não acredito no Cristo, não acredito em Jesus. Se estudar a doutrina, já estudei isso tudo, já sei tudo. Esses livros todos aí eu já sei. Aí tá. E você tem que estudar, já estudei na Umbanda, já estudei no Candomblé, já estudei não sei aonde, umas 5 denominações. Mas estava enlouquecida. Veio procurar ajuda enlouquecida. Aqui é mais uma casa que eu venho. Já fui em mais de 40. Eu falei assim, então é a 41ª que não vai dar jeito na sua vida. Porque o que você tem não é doença, também não é cura, você só tem a mediunidade. Também não acredito nisso. Eu falei, o que eu posso fazer? O que a gente pode fazer? Fica difícil. Eu não sei se é da minha cabeça, se não é. Médium ostensivo. E tem coisa que faz que a pessoa não. Ela faz e ela nem lembra. Eu só preciso estudar e trabalhar. Mas trabalhar em quê? Eu falei, tudo que todo lugar te falou. Aonde? Aonde você quiser. O que acontece? O que poderá acontecer? Se não botar a cabeça no lugar, não aguenta. Daqui a pouco a gente está botando o nome ali, né? Orando por alguém que não se manteve na vida. É o orgulho, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Para mim foi um ensinamento imenso. Eu nunca tinha... Desculpe, eu não estou expondo aqui a pessoa, ela nem está nos ouvindo, e vocês não sabem quem é. Se vir aqui vai ser bem recebida, ninguém vai saber também quem é, se voltar, né? Mas é isso que leva ao suicídio, que pode levar ao suicídio. A gente acha que sabe tudo. Eu estava aqui, Carmen, essa semana, eu tinha uma dúvida. Você, Newton, nessa altura do campeonato, você ainda tem dúvida do Evangelho? Por que não? Eu tenho um monte de dúvida, mas tinha uma que eu ficava encasquetado. E Jesus aparece, né? Ele se materializa, e ele corta lá o pão, os apóstolos, e depois ele vai, pega o peixe, ele come com os apóstolos. É o que está escrito ali, né? Se ele comeu mesmo. Se Jesus comeu um pedaço de peixe, para onde que foi aquele peixe? Para onde que foi aquele pão? Eu falei, sempre foi uma dúvida que eu nunca levei adiante, sempre fiquei quieto. Aí estudando, não está no Evangelho não, uma obra doutrinária aqui. Qual foi a obra? Estudando Revista Espírita. Está na Revista Espírita de fevereiro de 1859. Segunda revista, em fevereiro. Quando ele fala dos agêneros, Kardec fala dos agêneros. Agênero não gerado, né? O espírito se materializa, ele tem toda a feição de um ser encarnado e a gente não faz diferença. Eu até brinquei com elas aqui, será que eu sou um agênero hoje? Né? Você estava aqui, não estava aqui não. No Evangelho? Muito bem. Aí o Kardec faz uma pergunta. Ele citou um exemplo de um agênero que almoçou e comeu com os amigos. Aí Kardec vai e pergunta com o irmão, com o parente, se ele não era real aqui, ele era real, ele não tinha a matéria que a gente tem. Para onde foi a comida? Aí o Espírito respondeu, a comida também não era real. A comida também foi criada. Falei, então Jesus, também aquele peixe ali, ele que criou, era fluídico. Sim. É como no nosso lar. André Luiz não falou que teve uma revolução por causa da comida? Eles comiam comida. Que comida era fluídica. essa? Fluídica. Então, vocês vejam,
a gente, tudo bem, a gente leu o Nosso Lar umas vezes, estudou aqui, mas não tinha ainda caído a ficha. Há quantos anos a gente lendo, relendo, aí um dia, plimba, cai a ficha. É porque a gente não leu direito, a gente não refletiu direito. É muita coisa e a gente não lê rápido e reflete pouco. Então o Evangelho tem que ser estudado. Quantas vezes a gente se surpreende com o Evangelho? Quando a gente vê alguém falando aqui, você diz assim, puxa vida, eu não tinha tido esse raciocínio ainda. A gente fala, venham assistir reunião pública. Eu estou na casa aqui todos os dias trabalhando, eu não deixo de assistir. Sento ali, aprendo. Às vezes a pessoa tem dificuldade de falar, mas ela fala algo que, poxa, eu não tinha percebido isso. Então a vida é assim. O orgulho acaba fazendo com que a gente sofra as consequências desse próprio orgulho. E que culmina muitas vezes com suicídio. Sempre é o orgulho, levando a gente ao suicídio. Então vamos lá. Você falou muito, Carmen, fala menos, senão a gente não estuda. Vai lá. Também eu, assim pensei, muito apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava, glorificando-me à fronte. Ele também pensou assim, né, que isso tudo que você disse ontem, né, a desonra, remorso, deprimente, né, ele também achava isso. Tanto que ele se suicida quando a vaidade ele dele... Ele se achava, né? Ele também pensou assim. Sim. Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me dentro do túmulo. Olha só que expressão. Eu também pensei assim, de tudo isso que a gente falou ali, né, o que está no parágrafo anterior que a gente falou. E lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo. Caramba! Dentro do túmulo. Porque vocês já repararam, vocês vão no cemitério, quem já foi no enterro de alguém, né? Pois é. Desceu, aquilo acabou, você vai embora para casa, você vira as costas, às vezes você fica anos sem ir ali. Né? Ficou para lá. Ah, tudo acabou, enterrou, acabou. Não. Está começando, tem batalhas dentro do túmulo, há ligações ali que a gente não imagina. Uma vez, hoje estou para contar a história, né? Que bom. Uma vez eu fui, uma pessoa se suicidou, uma pessoa amiga nossa da casa, a nossa irmã. E eu falei, putz, e nós fomos no enterro. Fui no velório, fui correndo, estava longe, fui correndo. Cheguei lá, já tinha sido sepultado o corpo. Eu falei com os parentes foram embora, mas eu fiquei lá. E fiz uma prece. E eu chorei muito. Eu fiquei desesperado. Eu falei, será que ela está aqui? Será que ela está aqui presa no corpo? E pedi a Jesus por ela ali. Até eu olhei para o lado, ninguém pensar que eu era maluco, que eu estava lá dando um dispersivo ali. Pô, vamos tirá-la daqui, vamos levar ela, vamos acolhê-la. Meu Deus, não deixa essa pessoa sofrer tanto, uma amiga nossa. Falei, poxa. E fiquei um tempo assim, fui para casa muito triste. Depois, poderia ter ali um problema, ser uma ligação, poderia sim. Eu não sou médium vidente, não sou médium audiente, sou igual a maioria, né? Médium de estrutura metálica. Aí vim para cá e falei aí com a médium aqui da casa, a Edilane, senão ela não estava lá não, ela foi resgatada antes, porque eles já sabiam, então fizeram de tudo para não cometer o suicídio, mas a resgataram antes, senão ela ia cair na mão de alguns espíritos que estavam já perto delas, e aí o resgate SDS.
Só Deus sabe quando. Então eles já levaram. E trouxeram ela para casa, espírita. E a casa normal, como a gente está aqui. Eu estou vendo você aí sentado, a Carmen, né? A gente não está vendo os espíritos, a gente não está percebendo as dores, nada disso. Mas ela gritava na casa, desesperada. E a Dilane estava botando a mão no ouvido, ela está gritando, ela está chamando o nome do Senhor o tempo todo. Seu Nilton, me ajuda. E chamando o nome da Dilane. Desesperada. Desesperada. Até porque, dias antes, ela tinha vindo à casa, nós conversamos, e o espírito pediu para a médium perguntar para ela assim: você não está pensando em se suicidar não, né? Você não está pensando em se matar não. Ela, não, que isso, eu estou voltando, vou trabalhar e tal. No dia seguinte ela se matou, veio aqui para se despedir. Então vocês vejam, o desespero, foi amparada pela doutrina espírita, os berros, o desespero dela. E até hoje a gente sente. E nesse exemplo triste, a gente está pedindo a Jesus que a console, que a ajude, que ela receba as nossas melhores vibrações. Se alguma vibração contrária ao amor e que possa chegar até ela, que seja impedida pelos bons espíritos aqui presentes. Porque a gente torce por ela. Então, mesmo com todo o amparo, mesmo com o estudo da doutrina espírita, se suicida. Não é só materialista, não. Nós vamos ver aqui no decurso do livro que eles separam em grupos de 10 quando chegam lá. E ele vai contar aqui a história de 5 espíritos. 5. É o próprio Camilo, o Jerônimo, o João de Azevedo, o Mário Sobral e o Belarmino. Vai contar a história desses 5 espíritos. Com exceção do Belarmino, que era materialista, discípulo de Augusto Conte, os outros 4 eram espiritualistas. Católicos, todos eles acreditavam em Deus. Aí o Belarmino, um homem inteligente, ele era inteligentíssimo, disse, muito me admira. Vocês, sendo crentes em Deus, na vida após a morte, e se matarem. Eu não. Eu não acreditava em nada. Eu era discípulo de Augusto Conte. Para mim, tudo acabava no túmulo. Já que eu ia morrer mesmo, eu estava com a tuberculose, falei, para que eu vou prorrogar a minha dor aqui? Para quê? Ele, no fundo, ele era bondoso, ele era um homem bom, ele não era mau, não. Inteligentíssimo. Ele disse, para que eu vou contaminar outras pessoas, já que a minha doença é contagiosa? Morrer amanhã ou morrer hoje, é melhor morrer hoje. Foi o que ele fez. Bem racional, né? Ele racionalizou. Só que isso tem uma consequência. Porque ele está eivado, carregado de fluido vital. Nós vimos aqui. É o fluido vital que mantém a gente vivo. Ele tem que esperar. Porque você vai contra a lei de Deus. Esperar esse fluido vital se esvair. E se você você tem uma doença grave, isso é uma expiação. Você não passou pela expiação. Então, mas ele raciocinou com a cabeça que ele tinha na época. Os outros acreditavam e, mesmo assim, se suicidaram. Aí o Camilo está dizendo aqui, também eu assim pensei, muito apesar da auréola e de idealista que minha vaidade acreditava, glorificando minha fronte. Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo, a fim de me chicotearem a alma de descrente revel com merecida justiça. E agora ele está falando, revel é de rebelde, né? Com merecida justiça. Eu passei porque eu mereci passar. Merecida justiça.
Ele não está reclamando da dor que ele passou. O espírito inteligente. Continua. Ah. Vamos raciocinar. A pergunta do nosso irmão Marcelo é: se em 100% dos casos tem influência espiritual. A gente aprende no Livro dos Espíritos que os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que imaginamos. Frequentemente são eles que nos dirigem. Os espíritos se imiscuem em nosso meio. Ninguém, mesmo um materialista, não está sozinho. Porque a vida espiritual é uma realidade. É uma realidade. Então, quando você começa a ter a ideia de suicidar, estou usando aqui o raciocínio, tá? Vou me matar. Você pode levar um tempo alimentando isso. Tem gente que leva um tempo maior, tem gente que leva um tempo menor. Os calados são os piores, ficam calados, né? Quietos. Então, quando ele começa a pensar, ele atrai espíritos. Tanto o seu guia, aqueles que o amam, familiares, não faz isso, não faça isso. Quanto aqueles que querem que você faça o suicídio, porque eles podem te sequestrar, podem usar você, que você vai ficar atordoado, e você vai atrair. Sempre você vai atrair. Agora, a decisão sempre é sua. É sempre sua. Porque, às vezes, também, sempre tem. Eu posso dizer que a gente não pode nunca afirmar é sempre assim, Sim, mas sempre tem espírito. Nesse caso, sempre tem. Sempre tem influência. Até mesmo para quem toma uma atitude intempestiva. Vou me acalmar. O espírito acaba logo com isso, acaba mesmo, vamos embora, acaba. Porque todos nós temos amigos e também inimigos. Todos temos. Quem está num planeta como a Terra, um planeta atrasado, um planeta de provas e de expiações, deve à lei de Deus. E quando você deve à lei de Deus, é porque faltou amor ao próximo. E muitos desses não nos perdoam. Não nos perdoam. Você é professor de história? Ciência? Né? A ciência é uma pessoa mais, né, materialista, é uma visão mais firme. A área de humanas é mais... as pessoas são mais... Como é que eu vou dizer? Mas, enfim, fugiu meu raciocínio. Eu estava falando, você perguntou, respondendo a pergunta dele. Então, ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Ninguém. A gente está sempre envolvido por espírito. Então, sempre tem. Tem quem quer nos ajudar, tem quem quer nos atrapalhar. Oração. Você tem a prece, você tem uma conversa, você pode procurar um amigo, um lugar que você tenha confiança. A gente tem um CVV. O suicídio é uma coisa tão grave, eles não alarmam, porque quando você começa a alarmar, você incentiva mais pessoas a se suicidarem. Tanto que foi proibido colocar nos canais da mídia, porque estava moda, a pessoa filmando o próprio suicídio. E aquilo aparecia. E quando aparecia aquilo na mídia, aparecia logo em seguida um monte de casos de suicídio da mesma forma. Então foi proibido. Então você tem um CVV, porque é alarmante os números de suicídio. É alarmante. CVV é 186, né? Eu não lembro. Está aqui. Acho que é 186.
8h30. Telefone do CVV. Centro de Valorização da Vida. Horário de atendimento por telefone disponível, 24 horas. Horário de atendimento por chat, domingo de 17 horas até 1h da manhã, segunda a quinta de 9 a 1h da manhã, sexta-feira de 15 às 23, sábado de 16 a 1. Mas o telefone é diário, 188. 188. É o telefone do Centro de Valorização da Vida. Então você tem recursos que às vezes a pessoa quer conversar com alguém. Tem gente preparada para ouvir. 188. Olha, meu Deus. Tá. Então, está aqui confirmando o Marcelo, que é professor, foi perguntar para os alunos, estamos no Setembro Amarelo, ele ficou alarmado quando perguntou, eu estou repetindo para as pessoas ouvirem, se os alunos dele conheciam alguém que tinha se suicidado, né? E ele ficou alarmado, todo mundo tinha, todos, né? Quantos alunos você tinha na sala? 40 alunos. Então, Rede pública? em 5 turmas, né? Aí você vê, são jovens, 12, 13 anos. Pré-adolescente. Então, por que tem um Setembro Amarelo? Porque o número é grande, senão não teria. Senão não teria o CVV 188. Divulga o CVV, divulga a Casa Espírita, as casas espíritas, as igrejas. Vão consolá-lo, né? Lá vão dar uma ideia lá diferente de inferno, mas vai encontrar um ombro amigo que vai ouvir. Às vezes ele não quer falar com o pai, com a mãe, a dor é muito grande. Poxa, a gente atende aqui os suicidas, né, no trabalho. E os casos são também os mais inusitados. É a traição, a mulher que casou com outra, o marido que casou com outra, largou, abandonou, as drogas, o número de casos que a pessoa morre por overdose é enorme. As drogas, as vozes, muitos médiuns, garotada toda escuta espírito, então escuta na cabeça as vozes, se mata e se joga. Grandes dores que está escrito ali nas causas anteriores das aflições do capítulo 5, grandes dores. Então ele tem perseguidores que ficam no pé dele, por exemplo, sequestro de jovens para ser levado para outras atividade sexual, não aguenta, se mata. Aí você vai ver, vai conversar, saber a causa daquilo. No tráfico, no passado trabalhava com tráfico de homens e de mulheres também. Então os casos são muitos e inusitados. Se mata por qualquer coisa. Da mesma maneira que um assassina o outro com uma discussão no trânsito, a pessoa se mata porque morreu o cachorrinho. Se mata porque o pai separou da mãe. Se mata porque os pais morreram, desencarnaram num acidente, alguma coisa assim. Se mata porque perdeu tudo, tinha tudo e perdeu tudo, tinha dinheiro, ficou sem nada. Se mata porque desviou uma quantia qualquer de dinheiro, depois envergonhado se matou.
As razões são as mesmas que você ouviu. E se mata de tudo quanto é jeito. E todos, aí eu posso afirmar, sem exceção, todos os casos, todos, há a decepção. Porque o problema continua, porque a vida continua. Então todos se surpreendem com a vida e se decepcionam, porque a morte não resolveu o problema. Além do problema que o levou ao desencarne, que ele se matou por causa de um problema qualquer. Aquele problema continua na cabeça da pessoa, além desse problema, acumula a revolta contra a lei de Deus, a falta de fé e os problemas físicos, porque é lei física, que nós já vimos ali, o fluido vital, que é absorvido pelo perispírito, do espírito, e ele fica um morto-vivo, em um estado de perturbação que pode levar até décadas, dependendo da situação. Décadas. Então não é a solução. Tem que ser feito um trabalho ainda mais efetivo. Vem aí o Setembro Amarelo. O que é amarelo? Amarelo é alerta. Não tem lá o Setembro Rosa, a do câncer? Por que tem o Setembro Rosa não? Qual é o maio? Outubro Rosa. Outubro Rosa, você que é mulher. Mas aqui a gente fala. Câncer de mama. E por que tem? Porque tem muito câncer de mama. Muito. Tem muito. Então vamos alertar as pessoas. A gente está com uma pessoa aqui, a ignorância é tão grande, tamanha, que a pessoa quer se curar com um passe. Ela foi no médico, o médico falou, olha, você tem que fazer os exames. Marcou os exames, você está com suspeita de câncer. Ela se entregou, ela já morreu antes. Ela está com medo de ir ao médico, o médico detectar o câncer. Ela vem tomar passe aqui, toda semana. Você foi ao médico? Eu vou, está marcado. Já está há uns 3 meses. E chora, e não foi ao médico, e falta no dia. Ela tem que ir ao médico. Então, ela toma o passe, está sendo ajudada, aliviada, mas o caso a gente não pode substituir o médico muitas vezes. Não. Tem que ir ao médico. Então, a mesma coisa. O suicídio, a pessoa tem que procurar ajuda. O CVV, né, 188, se esquecer 188, eu sempre falo 186, eu falo 186, mas eu vou no papel, no celular e sempre corrijo, retifico. 188, mas o CVV a gente não esquece, só a pessoa botar ali, porque às vezes uma conversa tira aquilo da nossa cabeça. E se trouxer aqui na Casa Espírita, nós vamos atender. Essa semana aqui atendemos aqui 2 jovenzinhos, 2 jovens, 20 e poucos anos. 2 jovens, já tinha tentado suicídio. Ia tentar de novo. Conversamos. Elas não queriam ir embora. Não, vou embora. A outra, uma amiga que trouxe, não, vamos conversar. Uma não quis conversar. A outra conversou comigo a beça. Falei para as 2 virem no sábado, vem tomar o passe, a gente conversa mais. Não vieram. Eu espero que não tenha feito bobagem. Passamos aí os passos para ela, para evitar. Então, a gente está estudando aqui para evitar o suicídio. As pessoas ficarem aqui, tem passagens aqui dolorosas, pesadas, lá do Vale do Suicida. Para a pessoa ver o que é a realidade da vida. Então, primeiro ela tem que saber que ela é um espírito imortal. Ela é um espírito imortal. O suicídio não resolverá nada, absolutamente nada. Só vai complicar. Aí se arrepende, 100% dos casos. Isso eu posso dizer também, afirmar. Todos se arrependem. Todos, sem exceção. Porque não teve a morte. E a dor foi maior ainda. Exato. Respondeu você? Foi bom isso? É bom? Vai lá, só dá tempo de ler um pedacinho.
Quer Nem que dá. leia ainda? Nem dá. A gente para por aqui, né? Semana que vem a gente começa de novo aqui nos É réprobos. que aí começa tudo de novo. A gente fala menos, você fala menos, aí vai Pois é. um pouco mais. Ah, mas foi bom. A gente pede a Deus por todos, quem a gente conhece. O meio artístico influencia muito. Também. Teve aí um aí que se matou, se enforcou, filmou, né? O Flávio Miliático. Né? Gostava dele a beça. Desde o Shazam. Lembra do Shazam e companhia? E você fica surpreso. Você, meu Deus, como é que fez isso? Né? Mas vamos rezar, pedir a Deus para que possa ajudar a humanidade. Quer fazer a prece? Então, Senhor, aqui estamos com as nossas almas compungidas, tristes, com tanta dor que avassala o planeta Terra, tanta dor. Já não bastavam as guerras, as falcatruas, a desonestidade que campeia por todos os setores da vida, o suicídio como forma de resolver o problema individual mata mais do que as guerras, mata mais do que todos os venenos do mundo. Tende compaixão, Senhor, desse planeta. Tende compaixão de todos nós. Rogamos por esses irmãos que se encontram na carne. Apelamos para os seus anjos guardiões. Apelamos para os seus guias familiares, anjos guardiães, seus guias familiares, para que evitem a morte voluntária. Que impeça esses jovens, os velhos, também em grande número, de se suicidarem. Aliviai as suas dores, as suas cargas emocionais. Inspira-os a buscar ajuda, seja numa instituição religiosa qualquer, seja na instituição governamental. Envolva a todos, Senhor, neste planeta de dor, a todos nós, para que tenhamos coragem de viver, coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, as provas, as expiações que nos são concernentes. Ajuda. Rogamos pelos lares, pelas famílias, para que haja harmonia, entendimento, compreensão, para que seja mais um impeditivo para esse tipo de morte. Rogamos por aqueles que já se suicidaram. Já sabem que a vida continua, que tenham forças, que tenham esperanças, porque Deus lhes dará uma nova oportunidade. Aliviai as suas dores. A todos que estão aqui em nossa casa, abrigados na grande enfermaria, receba o perfume das rosas que a minha amada Lourdinha leva até eles, essas flores singelas e belas. Que eles aguardem, que eles esperem, que eles tenham paciência, que tudo será resolvido.
por aqueles que passaram por aqui, que estão no Hospital Maria de Nazaré, e mesmo os que não passaram, que esta prece chegue até aquele grande hospital, aquela grande colônia, levando esperanças para todos. Que eles entendam que Deus é nosso Pai, que Deus nos criou para a perfeição. Por todos aqueles que prometemos preces. Me lembro de um nome, Pedro. Mas quantos Pedros, quantos Paulos, quantas Marias precisam desse lenitivo? Que o amor de Maria Santíssima os envolva. O amor de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o amor desses irmãos que abnegadamente se dedicam a eles, ao conforto espiritual. Em nome desse amor, em nome do amor que vibra em nossa casa, o SEAP, no coração do altivo e de todos os irmãos aqui presentes, da nossa irmã Ivone, do Camilo, do nosso irmão Leon Denis, do Mestre Kardec. Em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus. E acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrados os estudos e trabalhos da manhã de hoje, junto à obra Memórias de um Suicida. Que assim seja. Graças a Deus.